Roberto, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nas redes sociais, o senhor Capitão Wagner, Alcides Fernandes e o pré-candidato ao governo Ceará, Ciro Gomes, fizeram duras críticas, cobranças e questionamentos sobre esse caso. Hoje, a Polícia Civil do Ceará identificou o proprietário e o arrendatário do local onde funcionava essa plantação. Em nota, a Polícia Civil do Ceará afirmou que mais detalhes serão divulgados, entre aspas, em momento oportuno para não comprometer o andamento das investigações. Roberto, a abertura de um inquérito pela Secretaria da Segurança e as apurações da CGD são suficientes para esclarecer o caso ou seria necessária uma outra investigação por outro órgão? E o que é que ainda precisa ser esclarecido na sua avaliação? Primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar do debate com o Sistema O Povo de Comunicação. E primeiro, registrar a gravidade do assunto antes de entrar no julgamento das medidas tomadas pelo governo. A gente tem agora, diferente de em outros momentos no Ceará, em que as plantações de maconha identificadas eram normalmente em áreas pequenas, restritas e muitas vezes em áreas de fronteira. Essa é numa área urbana, no centro do estado do Ceará, praticamente dentro da cidade de Acopiara, né? E não era uma pequena plantação, 291 mil pés, com uma estrutura profissional montada de poços artesianos, de um sistema de irrigação, de gotejamento. Então, eu fico imaginando assim, um produtor rural que tem uma pequena terra, que quando começa a produzir é visitado pela fiscalização dos órgãos ambientais, do Ministério do Trabalho. É esquisito que uma plantação com infraestrutura dessa tenha sido consolidado sem que nenhum órgão de controle e fiscalização do meio ambiente, do trabalho e de outros órgãos, né, de fiscalização e controle do Estado tenha feito sequer uma visita. Então, essa é a primeira gravidade do fato. A segunda é fazer um reconhecimento, né, para ser descoberta. Foi fundamental o trabalho de delegados, inspetores, policiais civis que abriram investigação e que desbarataram essa plantação. Então, primeiro, fazer esse registro também de reconhecimento ao delegado ou aos delegados e policiais civis envolvidos nesse fato. E todo tipo de esforço de investigação, quanto mais amplo, melhor. O povo cearense necessita de explicações e é a obrigação do Estado prestá-la. Eu me recordo que quando fui prefeito de Fortaleza, enfrentei algumas situações complexas, difíceis, graves, inclusive trágicas. Uma delas foi quando o viaduto que estava em obra, na verdade um viaduto que estava em obra desabou e acabaram falecendo 2 trabalhadores. Eu convoquei todos os órgãos de fiscalização, estaduais e federais, para, junto com a prefeitura, investigarem o fato e a gente cortar na própria carne, né? Investigar responsabilidades, assumir eventualmente responsabilidades e dar clareza e transparência à população, porque esse não é um favor, essa é uma obrigação do Estado. Então, eu acho que quanto mais investigações acontecerem dentro da esfera do governo, mas principalmente fora da esfera do governo, para dar transparência, né, ao fato, melhor. Né? O envolvimento do Ministério Público é fundamental, o envolvimento da Assembleia Legislativa é fundamental, né? O envolvimento da Polícia Federal também é fundamental. Eu acho que quanto mais órgãos externos ao próprio inquérito que está sendo conduzido pelo governo do Estado, é necessário. Eu acho que a transparência nunca é demais, e nesse caso, pela gravidade e seriedade que se apresenta, é muito necessário que a gente amplie as investigações, não faça juízo de valor, obviamente, precipitado, mas que a gente defenda as investigações. Hoje me causou estranheza, que o governador, no dia de ontem, né, atrasadíssimo,
Só se comunicou depois da visita e denúncia primeira do deputado André Fernandes, depois de diversos membros da oposição terem se pronunciado, depois da fala do Ciro, depois de todo mundo ter se manifestado e o assunto ter ganho relevo nas redes sociais, na imprensa, apenas depois disso tudo, o governador resolveu visitar a plantação e se manifestar sobre o assunto. O esquisito é que ele ontem falou em transparência e investigação e hoje a sua base na Assembleia não vai à sessão para não ter quórum, exatamente para que esse assunto não fosse discutido dentro de um ambiente de fiscalização, de controle, que é a própria Assembleia Legislativa. Então, o discurso parece que é só para inglês ver. O governo não está nem um pouco interessado em investigar. Muito pelo contrário. As primeiras falas dos interlocutores do governo, não do governador, foram de ataque a quem estava cobrando investigação. E já rapidamente, sem nenhum tipo de inquérito, já de uma narrativa de culpabilização de eventuais policiais envolvidos na investigação. É bom dizer que só foi desbaratada essa plantação de 291 mil pés de maconha pelo trabalho de delegados e de policiais civis envolvidos na situação. Me desculpe estar me alongando na resposta, mas olha outra coisa esquisita. No dia da operação, o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Ceará usou o helicóptero, e quase de forma pirotécnica anunciou, o desbaratamento de uma plantação de maconha, pegou o helicóptero e foi embora. Então, assim, se há alguém que precisa dar satisfações ao Estado, é o comandante em chefe da Polícia Civil, que é o delegado-geral, o secretário de Segurança Pública, o delegado-geral principalmente, porque esse foi de helicóptero ao fato, deu entrevista, se manifestou e depois se ausentou da cena. Então, todas as responsabilidades de todos os entes públicos envolvidos precisa ser investigado. Então, assim, me parece que o governo está com um discurso público e uma ação completamente diferente uma da outra. Foi lamentável ver a base do governo esvaziar a sessão para não ter sessão hoje, para que o assunto grave como não fosse debatido num ambiente onde ele deve ser, porque a Assembleia, antes de mais nada, um ambiente político de fiscalização e de controle das ações do Executivo.